Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Show Anime e review do capítulo 1164 de One Piece. E que capítulo pesado e emocionante, galera. Nós finalmente vimos o desfecho trágico de David Shebeck de uma forma que ninguém esperava, com ele sendo forçado a fazer o impensável por causa do Dome Reverse de Musama. Esse capítulo está carregado de emoção e revelações insanas sobre o passado da família Dave e mostra o verdadeiro poder aterrorizante do Soberano do Abismo, e uma pista de que David Jones pode aparecer em God Valley. Eu vou trazer todos esses detalhes e teorias sobre esse capítulo, e agora, antes de mais nada, deixe o seu like e o seu hype para poder me ajudar. E manda um comentário aleatório como esse: David Jones vai aparecer em God Valley. Pode confiar e assista o vídeo até o final, e caso você goste do conteúdo, aí sim eu peço a sua inscrição. E agora, bora para o review. E nós começamos o capítulo do mesmo lugar aonde o anterior parou, com o Shebeck tendo o seu corpo perfurado por receber o ataque do Soberano do Abismo. Podemos ver ele gritando de dor após receber o Dome Reverse, e o Newgate ainda não entende o que está acontecendo e diz: "Peraí, Rox." Gold Roger se questiona porque os ataques combinados deles não surtiu nenhum efeito. Garp, Newgate, Kaido e Big Mom não estão entendendo o que está acontecendo, e Musama pergunta por que o Shebeck ainda está resistindo ao controle dele enquanto perfura o seu corpo com o haki do rei atravessando o corpo de David Shebeck. E o Soberano do Abismo escuta a voz ofegante do Shebeck para ele não subestimar os humanos e chama ele de monstro maldito. E temos uma revelação insana aonde David Shebeck nos conta que Imu não pode subestimar os humanos, até porque David Jones foi o rei do mundo. As palavras de Shebeck surtiram algum efeito em Musama pelo fato de que ele tremeu em ouvir a voz do seu antigo inimigo e fala para o Shebeck se calar porque aquele homem nunca foi rei nem por um segundo sequer. Aonde o Shebeck não tem relação alguma com o destino entre Mu e Dave, e Shebeck, vendo que o Soberano ficou descompensado com as palavras dele, então o questiona: se eu não tenho relação com isso, então você não tem que ter medo disso, pois então Dave é apenas um nome qualquer. Então por que você se cagou de medo em apenas ouvir o nome dele? Apesar de você não dizer isso, eu sei que você sempre se cagou de medo em apenas ouvir o seu nome. De que algum dia a vontade dos Daves surgiria passada para frente, e então alguém finalmente viria cumprir aquela promessa. Então me fala, de quem você tem mais medo? David Jones ou de Joy Boy? Após ouvir isso, Musama explode de raiva e diz: "Cala a boca, aqueles dois nunca mais irão mostrar as caras, e tudo o que Mu tem que fazer é apagar você da história, pois agora Mu encontrou bons soldados. Eles são grandes, inofensivos e completamente perdidos." Shebeck, após ouvir isso, perde um pouco da compostura e pergunta se ele estava falando dos gigantes, pois se for isso, pode deixar o Harold quieto, pois os gigantes só querem ficar em paz. Mas Musama fala que isso é uma oportunidade sem precedentes, pois jamais voltaria a existir um rei tão fácil de manipular assim como ele. Então, agora vá e acabe com um sonho dos Daves e mate todos eles. E Musama finalmente consegue transformar David Shebeck e lança ele no chão com o objetivo de aniquilar a sua família. David Jones sendo o rei do mundo, e Mu teme tanto a promessa de que Joy Boy ou David Jones pode cumprir e treme de medo por causa disso. E o mais louco disso tudo é não subestimar os humanos e ainda chamando ele de monstro maldito. Isso foi algo insano, e vamos falar sobre tudo isso. E como eu falei no review anterior de que as profecias de David Jones, sendo o antigo rei do mundo, pode estar indo de encontro com
com o que eu falei no capítulo passado, de que no passado os Neronas tinham um acordo com os Davis, que para mim, se nós levarmos para o lado mais tecnológico toda essa história, eles eram os controladores do abismo, que nada mais é do que uma ponte do arco-íris, como nós vimos no filme Thor, um dispositivo de locomoção que conecta os reinos. E no passado, os Dave e os Neronas tomaram o poder e se uniram para derrotar Joy Boy e a sua aliança. Só que Imu traiu o Jones, tanto que Imu-sama confirma isso parcialmente ao declarar que Shebek não tem relação alguma com o destino entre Mu e David Jones. E após David Jones ser traído, lançou não uma promessa, mas uma maldição que até nos dias de hoje assombra o soberano do abismo, de que um dia alguém da sua família iria seguir a sua vontade e reivindicar o que é seu por direito. Mas porque Imu-sama teme tanto a promessa de que Joy Boy ou David Jones podem cumprir essa promessa, na minha opinião, isso está interligado diretamente ao motivo da grande guerra que ainda não ter terminado, como o Dr. Vegapunk disse em seu discurso. Por mais que Joy Boy tenha sido derrotado, ele conseguiu deixar tanto a sua vontade para a próxima geração, e a maior arma para destruir o seu inimigo é um tesouro chamado One Piece. Vale a pena ressaltar de que quando o Roger chegou na última ilha e descobriu One Piece, podemos ver que ele está segurando um papel em suas mãos. Então, isso pode ser um meio de como destruir Imu-sama e toda a Headline, para enfim cumprir a promessa de que Joy Boy retornaria para derrotá-la, ou a maldição de David Jones em tomar a sua parte do reino por direito. E Shebek chamar Imu-sama de monstro é algo que eu particularmente já esperava, e vou mais além, porque Imu Nerona foi uma pessoa no passado, estando entre os 20 fundadores, mas a sua ganância o tornou um monstro após um acúmulo de poder tanto tecnológico como sobrenatural. Porque eu gosto da teoria de que os reinos invocaram um demônio para ajudar a derrotar Joy Boy e a sua aliança, e eu começo a suspeitar que Imu está com o seu corpo possuído até os dias de hoje. E esse ser, sabendo que o corpo de Nerona Imu um dia morreria, obrigou alguém a fazer a cirurgia da imortalidade. Somado à tecnologia de uma arma ancestral que ele tem em sua posse, que é capaz de obliterar um reino por completo, Imu se tornou a junção de três coisas: um humano que está sendo possuído por um demônio que contém a vida eterna, e o mais insano disso tudo, uma tecnologia que é capaz de varrer um reino inteiro do mapa, se tornando um verdadeiro monstro. Mas voltando ao capítulo, nós vemos que após Imu tomar o controle total de Shebek, ele dá a ordem para o Shebek destruir toda a família Dave. Ele cai no chão, deixando a todos surpresos, porque algo está acontecendo com o Shebek. Nós vemos que o Shebek está sentindo que ele está desaparecendo e perdendo a sua consciência. E tem uma nova ordem acrescentada, como exterminar o clã Dave com as suas próprias mãos e apagar a todos que estão envolvidos em God Valley. Big Mom pede para ele parar por um momento e pergunta como ele ficou tão grande assim de repente. E ele fala para todos saírem da sua frente, porque tem que apagar todo aquele sangue da história. E isso é algo muito insano, pelo fato de que em apenas alguns minutos toda a personalidade e lembrança do Shebek foram totalmente apagadas, aonde não se recorda de quem é a sua família e muito menos os seus amigos. E na mesma hora ele encrava a sua espada no nariz do Kaido, que pergunta o que ele está fazendo, e Shebek começa a girar o enorme dragão no ar e joga ele contra a parede,
Ned, derrotando o futuro Rei das Feras como se não fosse nada. Já a Big Mom tenta vingar o seu companheiro de equipe e foi atacando o Shebeck pelas costas, mas foi facilmente vencida, caindo já inconsciente, e vale a pena ressaltar que todos eles estão recebendo o ataque e saindo voando. E no final, Newgate pergunta ao Shebeck se ele quer que todos saiam do seu caminho, e David Shebeck diz que quer, mas que no final Newgate se recusa, gerando um enorme clash com o seu capitão, que foi capaz de cortar um lado da gigantesca montanha de God Valley, fazendo ela cair, aonde nós não vemos o que aconteceu com o Newgate. E esse lado da montanha que caiu pegou alguns navios da costa nordeste de surpresa, fazendo eles perderem a comunicação, pois eles devem ter sido afundados. E na mesma hora, na costa nordeste, tem alguns terubitos que estão tentando embarcar no navio da marinha que sobraram, aonde os marinheiros estão fazendo a sua evacuação. Já no outro lado da ilha sudeste, alguém está no comunicador chamando o Rayleigh para ir embora, pois essa ilha já era. E o Rayleigh está com o Ashak em seus braços, mas não quer zarpar sem o Gold Roger. Alguns piratas do bando do Roger estão felizes porque estão conseguindo uma quantidade de tesouro absurdo nessa ilha, e vale a pena ressaltar de que o bebê Shanks está dentro do baú dormindo. E em uma outra parte da ilha podemos ver os futuros revolucionários, aonde o Dragon está no chão, se tremendo em desespero por ter perdido as crianças e se culpando por não ter conseguido salvar nenhum bebê, e se perguntando para onde o bebê foi. E vale a pena ressaltar que esse momento de invalidez do Dragon eu comparo com o momento em que o Luffy também se sentiu um inútil após ver toda a sua tripulação sendo separada na sua frente. Já o Kuma, Ivankov e a Ginny estão em uma outra parte da ilha, onde o Ivankov alerta ele, dizendo que não tem mais tempo para eles ficarem nessa ilha, senão vai dar ruim para eles, porque a ilha está em chamas, e mais o Kuma está sendo fiel a todo momento sobre as palavras que ele usou com o Saturno que vimos no capítulo 1089, onde ele disse que caso algum dia tivesse algum poder como o Saturno, ele usaria esses poderes para salvar o máximo de pessoas possível. E nós vemos que ele está sendo fiel a tudo isso que ele disse, aonde mesmo estando cansado, ferido e totalmente esgotado, ele quer salvar o máximo de pessoas e ver de longe uma pessoa e vai imediatamente em sua direção. Já em uma outra parte da ilha, o Capitão John está reclamando do Ganzui, que no capítulo passado deu uma melecada de bomba nele, e o Ganzui está no chão após receber um golpe do Chique, e eu acho que ele está sem as suas pernas. Por isso é que nós temos esse diálogo dos piratas pedindo alguém para trazer uma maca. Já o Chique está levitando e rindo da cara do Ganzui, porque ele achou que conseguiria derrotar o Chique. Mas após o Shebeck ter tido o embate com o Newgate, ele foi na direção da Aerys e do Tite para poder completar a ordem de Imusama. Ele empurra as árvores com as próprias mãos, e a Aerys pergunta o que aconteceu com ele, e pergunta se ele perdeu a batalha por estar protegendo ela e o seu filho, porque ainda era muito cedo para o Shebeck se encontrar com aquela coisa, se referindo ao Imusama. Então, sem saída, a Aerys abraça o pequeno Tite, que está com muito medo, e diz que o mar é a nossa única saída, pois eu não vou deixar que o sangue dos Davis seja apagado, que eles vão viver custe o que custar. E na mesma hora, um navio da marinha nota um fugitivo e atira em sua direção. A Aerys e o Tite estão em uma situação complicada, completamente cercados, com o Shebeck sem a consciência e a Maria apagando qualquer vestígio de que aconteceu em God Valley. A única coisa que sobrou para ela foi dizer
Droga! E quando tudo parecia acabado, as mãos da libertação alcançaram ele sendo transportado para algum lugar. O jovem Kuma também se repele e desvia do ataque massivo do Shebek e das bolas de canhão lançadas pela marinha. O ataque do Shebek foi tão poderoso que obliterou o galeão da marinha. E isso é algo muito louco, e eu acho que a teoria que eu fiz no capítulo passado acabou de se confirmar, de que a Ares saiu do incidente de God Valley viva, porque presta atenção nisso aqui. Nós sabemos que o Tite chegou à tripulação do Barba Branca com apenas 10 anos, dizendo que era um órfão, e pelo caminhar da história, isso poderia ser mesmo verdade, mas não impede de que a Ares viveu durante algum tempo e ensinou tudo ao Tite sobre o seu passado sombrio e nebuloso, até os seus 9 anos de idade, treinando ele para o grande dia, mas infelizmente ela foi morta por um simples detalhe. Ela deve ter assumido os negócios da família Dave, sendo a nova controladora do mercado negro, e futuramente foi morta pelos imperadores do submundo, que nós vimos na festa do chá da Big Mom. E outra possibilidade sobre o destino da Ares junto com o Tite, pelo menos para mim, o pequeno Tite foi treinado e doutrinado até os 9 anos, e com 10 estava pronto para poder entrar no bando do Barba Branca, aonde teria a maior possibilidade de pegar a fruta da escuridão. E toda a caminhada do Barba Negra me parece algo planejado nos mínimos detalhes, desde a ocultação da sua força para não chamar a atenção, porque se vocês voltarem na batalha dele contra o Ace, vão notar que com apenas 2 socos, ele quase quebrou o pescoço do Ace. E um detalhe no capítulo 1163 pode ter dado essa pista de que o Tite não é o único Dave vivo, porque depois de Musama receber um dos golpes mais insanos da obra, ela nota novos Daves, uma mulher e uma criança. Você pode falar que ela estava falando apenas do Tite e da Ares, mas ela colocou uma pausa longa depois da sua fala. E outro detalhe é que nos esboços iniciais ele teria 2 irmãs mostrado na One Piece Magazine volume 8. Então existe a possibilidade do Oda canonizar elas. Agora, de volta ao capítulo, e Musama nota que a presença da Ares e do Tite sumiram após as explosões, então deduz que todos eles foram mortos. E o detalhe interessante é que Imu, após tomar o controle do Shebek, não tem noção do que ele está vendo ou ouvindo. Essa habilidade então se limita nas ordens dadas para personagens controlados, e o Shebek agora vai cumprir as novas ordens, e Musama ordena que ele apague até a última centelha de vida dessa ilha, e o Roger e o Garp recebem as últimas chamadas para embarcarem em seus navios, aonde o Garp fala que quem tem que se apressar são os marinheiros, e o Roger diz ao seu bando pirata que só vai sair quando todos eles estiverem em seus navios. E Shebek está nesse momento obliterando tudo e todos que estão na ilha, mas no último instante o Garp e o Roger puxaram o ar e gritaram: "Cadê você, Rox?", com o haki exalando para todos os lados, chamando a atenção de Mu e do Shebek, que chegou até o local. E chegamos no final do capítulo, aonde o Garp questiona o que aconteceu com você, Rox, e o Roger diz a ele que não vai deixar que ele mate os seus companheiros, mas do nada uma voz ecoa na mente do Garp e do Gold Roger, aonde eles se perguntam de que lugar está vindo essa voz. E terminamos o capítulo com o Roger perguntando o porquê do Rox está chorando, e no último pedido do Rox aos seus rivais são: "Por favor, me matem", com as lágrimas escorrendo dos seus olhos, e o Garp e o Roger com o olhar espantado com o pedido do socorro que veio em sua mente. E terminamos o capítulo com a batalha entre os mais fortes apenas começando, com a nota do editor: o ápice de God Valley. E fim do capítulo, e o melhor de tudo, sem pausa na próxima semana.
E que capítulo fantástico, e eu acho que tem um detalhe inserido nele que mostra que David Jones vai aparecer em God Valley, e isso pode ser o real motivo da ilha ter desaparecido. Eu vou mostrar os detalhes porque antes mesmo do Garp e do Roger gritarem o nome do Rox, algum estalo deu na cabeça do Shebeck, e nos quadros a seguir deu em Imu-sama, e o mais insano de tudo é que o Imu-sama reconheceu a voz do Dave, e logo após isso o estalo deu em Roger e no Garp, e pelas evidências que nós temos que a arma ancestral que estava em posse do governo mundial estava sem combustível. Então, na minha opinião, como eu falei nos vídeos anteriores, é que David Jones vai possuir o corpo do Shebeck e Imu-sama vai continuar no corpo do Saturno e terem uma enorme batalha que vai destruir a ilha de God Valley. E nós descobriremos que, assim como Imu-sama está no topo do mundo, David Jones está nas profundezas do mar. Agora que vemos que o Shebeck está sendo controlado pelo Dome Reverse, fica a questão: será que o Garp e o Roger conseguiram libertar ele? A minha teoria é que o Garp e o Roger perceberam que o Shebeck estava sendo controlado, a única forma de salvá-lo desse destino cruel era matando, e isso seria extremamente doloroso para todos os envolvidos, especialmente para o Barba Branca, que considerava o Shebeck como um amigo. Pode ser que no momento final Shebeck tenha conseguido um breve momento de controle sobre si mesmo e recebeu os golpes de peito aberto para que eles o matassem, para que ele não fosse forçado a matar os seus amigos que restavam, e isso tornaria a sua morte ainda mais trágica e heróica. Eu acho que existe a possibilidade do Shebeck sair desse controle e retornar à luta, nos mostrando como essa situação pode ser revertida lá em Elbaf. E o Imu-sama pode possuir o corpo do Garling, dando um booster de poder nele, como nós vimos que foi feito com a Gunko lá em Elbaf. E pode ser que nesse momento é que o Nilgate e o Garling batalhem um contra o outro e o Barba Branca ganhe a sua cicatriz no peito como uma recordação dessa batalha. Porque esse capítulo deixou bem claro que God Valley vai ser apagada da existência, e fala apagar até a última centelha de vida dessa ilha. E tudo isso indica que o Mu vai usar algum poder devastador para poder fazer a ilha desaparecer completamente, e eu desacredito da possibilidade deles usarem a arma que destruiu Lulusia, porque é bem possível que ela esteja sem combustível, ou a ilha foi completamente destruída pela batalha insana que está ocorrendo nela. Como nós vimos, um clash do Shebeck e Nilgate destruiu uma parte das montanhas, e a outra possibilidade que eu consigo imaginar é que Imu pode usar algum poder para poder mover a ilha para uma dimensão demoníaca e literalmente apagando ela da existência desse mundo. Galera, que capítulo espetacular! O Oda está realmente nos mostrando o quão cruel e trágico foi o incidente de God Valley. Ver o Shebeck sendo forçado a perseguir a sua própria família, a Ares tendo que tomar essa decisão arriscada e o pequeno Tite vivendo esse trauma, tudo isso adiciona camadas incríveis a essa história. E o mais impressionante é que agora entendemos que a rivalidade entre o Luffy e o Barba Negra não é apenas sobre o One Piece, é sobre duas promessas antigas sendo cumpridas, dois legados sendo carregados, duas crianças do destino que vão decidir o futuro do mundo, e o próximo capítulo promete ser ainda mais intenso. Vamos ver como God Valley realmente vai desaparecer, o que acontece com o Shebeck nos seus momentos finais e possivelmente o nascimento da Sword através do Garp, que está presenciando toda essa atrocidade. Mas independente do que aconteça, galera, eu vou estar aqui trazendo review e teorias para vocês. Então, me conta aqui embaixo nos comentários. Você acha que depois disso a Ares sobreviveu como? E qual é a sua teoria sobre a promessa dos Davis? E como você acha que o Tite realmente escapou de God Valley? Será que eles foram separados? Você acha que o Shebeck também conseguiu se libertar do Dome Reverse antes de morrer? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Deixe o seu like e o seu hype, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço, valeu, tamo junto, até a próxima e fui!